Se você está buscando alguma operação de crédito ou financiamento com algum banco, fica até o final desse vídeo que eu quero te dar algumas dicas importantes e algumas situações que eu identifiquei fazendo uma mentoria com o pessoal do Santander. Eu sou Matheus Linhares, trabalho há 10 anos na área financeira de empresas, já vendi 4 negócios, sou especialista em M&A, que é venda e fusão de empresas, e mentor financeiro para empresários. E com os vídeos aqui no YouTube tenho o objetivo de transformar donos de empresas em empresários através da visão financeira profissional. Finanças é a linguagem do mundo dos negócios e é importante que os empresários, aqueles que querem se profissionalizar e crescer, saibam falar essa linguagem de mercado. Bom, só contextualizar o que eu quero trazer aqui no vídeo. Recentemente eu fui chamado por um pessoal que atende PJ no Santander, as pessoas jurídicas, empresas que faturam de 5 a 50 milhões ano, pequeno a médio porte ali. O objetivo dessa mentoria que a gente desenvolveu junto era saber avaliar melhor os balanços na hora de defender crédito e tudo mais. Foram 4 encontros muito proveitosos e a gente pôde fazer alguns estudos de caso para avaliar as situações de empresas e para o comitê de crédito do banco com uma informação mais apurada para melhores defesas dos clientes ou às vezes até entender que às vezes o cliente pode estar se afundando e não está percebendo. No vídeo de hoje eu quero trazer um resumo dessa experiência e principalmente trazer aqui para ti o que os bancos olham na hora que tu tá fazendo uma operação financeira, um empréstimo, um financiamento para a tua empresa. Aí algumas negligências que eu identifiquei dos empresários na hora de fazer esse tipo de operação. Bancos comerciais, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, eles olham para a empresa de uma forma diferente do que os bancos de desenvolvimento econômico. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, BRDE e Badesc, eles têm uma premissa diferente. Enquanto o banco de fomento ele vai olhar estritamente para a questão fiscal, ou seja, todos os números do DRE e balanço fiscal da empresa, e na maioria das vezes eles vão cobrar uma garantia real, tá? Principalmente das últimas operações que eu tenho acompanhado de empresas aqui que eu participo de captação de recursos. O banco de fomento, ele pode ser que ele tenha melhores taxas, não necessariamente verdade absoluta sobre qualquer tipo de operação, né? Principalmente quando vai ter melhores taxas quando há linhas de crédito via FINEP, por exemplo, ou BNDES, né? Algumas linhas com incentivos de taxa, mas linhas tradicionais para giro ou para maquinário. É importante ver o banco de fomento também, mas também ver nos bancos comerciais e comparar essas taxas. Então, a diferença é que no banco de fomento, eles vão olhar estritamente para a questão fiscal. Não interessa o gerencial da empresa e não tem muita historinha a ser contada. Então, eles vão olhar para se o PL está positivo e tem uma relação do PL, o patrimônio líquido que está no balanço patrimonial. Eu já vou entrar um pouco mais nesses termos. Tem uma relação do PL da empresa com o que está sendo solicitado da operação financeira e também sobre a capacidade de pagamento através do DRE da empresa, o quanto ele está apurando de resultado no final do mês, ou no final do exercício, do ano, por exemplo. Enquanto nos bancos comerciais, eles estão mais abertos a você trazer uma visão gerencial do teu negócio. Mas o ponto é que, pelo menos nessa janela de empresas de 5 a 50 milhões ano, os empresários não têm uma visão financeira profissional para discutir com um banco uma operação, né, e como isso se sustentaria no resultado dele, como isso impactaria no lucro líquido, né, pagando aquela despesa financeira, e qual os objetivos e o planejamento, né, o que ele projeta no futuro com aquela operação financeira, seja para fluxo de caixa, financiamento de maquinário, expansão e tudo mais. Há essa diferença entre os bancos de fomento e os bancos comerciais. E trazendo um pouco mais da minha experiência que eu tive fazendo essa mentoria com os bancários, percebi e reforçou uma visão que eu já tenho dos empresários desse pequeno, médio porte, é que eles enviam a documentação para o banco. Muitas vezes o banco fala assim, eu preciso, para a gente avançar com essa proposta dessa operação, desse financiamento, desse empréstimo, eu preciso do teu DRE e teu balanço. Aí o cara chega a enviar o contato do contador pro agente bancário ali pro cara ir lá pegar no contador o DRE e o balanço, porque o cara nem sabe o que é aquilo, ele nem sabe o que o banco vai olhar com aquela documentação. E muitas vezes, somente nesse porte de empresa, o cara tem um contador ali que é o darfeiro, né? O contador só emite a DARF ali, e aqui não é uma crítica aos contadores, mas sim aos empresários que não dão valor ou não consultam os contadores de como está a situação fiscal da empresa e chega na hora de solicitar um crédito, vai aquela informação para o banco e muitas vezes é negado porque aquela informação ela está muito longe da realidade da empresa ou ela está toda prejudicada
por falta de acompanhamento do empresário com o contador sobre a realidade da empresa. Então, pô, se tu nunca pediu o teu balanço e teu DRE para o teu contador, não deixa para fazer isso só na hora de chegar para o banco, né? E se você não sabe analisar o seu balanço, o seu DRE fiscal, vou deixar um link aqui, eu tenho um material de finanças estratégicas para empresário, onde eu mostro como é que é o DRE, como é que é o balanço patrimonial e como é que tu interpreta aqueles números, tá? Eu vou trazer uma visão aqui, mas um pouco mais rápida. Se tu quiser te aprofundar, vai ter o link da descrição aqui embaixo nesse vídeo. Então, olha só, os bancos pedem DRE e balanço. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de como normalmente se vê essa documentação e normalmente o que o banco avalia. Aqui temos uma demonstração de resultado do exercício, mais conhecido como DRE, último ano fiscal, no caso 2023, e como é que fica essa situação dessa empresa. Então, teve o faturamento, receita bruta, a dedução, receita líquida, custo de produtos vendidos, o lucro bruto e despesas operacionais. E aqui, ó, ela tá dando um prejuízo, ou seja, ela não teve lucro, ela teve prejuízo neste exercício. Ela faturou 3 milhões e 200 e teve 660 mil reais de prejuízo. Então o banco, o que ele bate o olho aqui, ele entende isso aqui? Cara, o cara tá trabalhando no prejuízo. Ano passado, ele assumiu a mais de dívida 660 mil reais do que ele fez de receita. É claro que aqui, nessa parte fiscal, não vem o resultado operacional, apesar de estar aqui, mas a despesa financeira está aqui em cima e tal. Então tem alguns ajustes que para fins contábeis assim tá ok, mas para fins gerenciais se analisaria de uma forma diferente. O que o banco está olhando? Cara, essa empresa está dando prejuízo, para que ele quer esse dinheiro? O que ele vai fazer? E o banco sempre olha assim, cara, eu vou emprestar dinheiro para uma empresa que, pô, assumiu um prejuízo importante no último exercício. O que ele quer fazer com esse dinheiro? Aí o banco vai vir para o balanço patrimonial, onde o balanço patrimonial ele vai estar observando aqui o ativo, deixa eu trocar a cor aqui, amarelinho, o passivo, né, e as linhas que compõem o ativo e o passivo, e principalmente o PL, o famoso PL, ou patrimônio líquido. Porque no PL a gente vai ter o capital social da empresa e os lucros acumulados dos últimos períodos. Então essa empresa aqui ela está com PL positivo de 2 milhões e 300. Então, o que o banco entende com isso? O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial ele é uma foto, no caso aqui do último dia de 2023, né? Essa é o mesmo período do DRE. E o que essa foto está me dizendo? Que se essa empresa fechasse, ia sobrar 2 milhões e 300 de patrimônio líquido. O que é fechar? Ela vai receber tudo que ela tem aqui de contas a receber em clientes, abater todos os créditos, vai vender tudo que tem em estoque, vai zerar todas as operações e vai pagar todas as responsabilidades, né? O balanço ele é dividido entre ativo, que seriam os direitos da empresa, e o passivo, que são os deveres da empresa, né? E a diferença entre o ativo e o passivo dá o patrimônio líquido. O banco ele vai estar olhando como é que está o endividamento de curto prazo, ou seja, aqui no ativo circulante, qual é a porcentagem de valor de endividamento de curto prazo e se ele tem obrigações no longo prazo. Ele também tem um longo prazo aqui. Se essa estrutura de balanço ela tá ficando complicada para ti, tu realmente não entende o que eu tô trazendo aqui, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar só uma aula específica sobre leitura de balanço, mas eu quero ser mais objetivo aqui no banco, no que o banco tá olhando. Então ele está olhando o endividamento de curto prazo no passivo, o endividamento de longo prazo no passivo não circulante, e como é que está o PL dessa empresa. Porque o patrimônio líquido representa isso. Se eu fechasse essa operação, o que sobraria? É normal a empresa tá bem e o PL dela tá negativo aqui por conta de lançamentos contábeis. Às vezes se a empresa é do Simples Nacional ou lucro presumido, não necessariamente, ou até lucro real, mas uma empresa de lucro real não bem organizada, tudo que passa na conta da empresa não está sendo computado aqui de forma fiscal. Ou às vezes como o empresário não acompanha e não ajusta isso com a contabilidade, isso não está representando a realidade da empresa. Então antes de ir para o banco, senta com o teu contador e analisa como é que estão os teus números contábeis, tá? E por que eu comentei no início que os bancos comerciais, eles não necessariamente eles vão se embasar nos números contábeis, né? Mas também a gente pode trazer uma visão gerencial. E trazer a visão gerencial é quando muitos empresários não têm, é a DRE gerencial e o balanço gerencial. Né? Como que eles vão conseguir honrar aquela dívida e como é que está a operação deles no dia. Porque, por exemplo, empresa de lucro real, eu posso ter uma estratégia ou uma arquitetura tributária
que eu uso para eu não pagar imposto sobre renda, mas o meu resultado operacional pode ser positivo. Como é que eu contra-argumento o meu resultado fiscal com o resultado gerencial e qual é a minha estratégia empresarial, como que eu estou estruturado financeiramente, qual é o objetivo daquela captação que eu estou fazendo, daquela operação que eu quero fazer. Ou se eu estou numa situação difícil financeiramente, o que eu estou fazendo dentro de casa para melhorar aquela situação e, consequentemente, essa operação que o banco vai me emprestar, esse dinheiro, esse risco seja diluído, porque eu sei o que eu estou fazendo. Mas o que eu percebi nessa mentoria, os empresários no fim do dia, eles vão chegar no banco, eles não sabem o impacto que os juros vai incidir sobre a operação dele. Eles simplesmente querem o dinheiro porque fizeram uma conta de padeiro e vai dar certo. Pô, não é bem assim. E não faz a menor ideia de como o banco vai avaliar para aprovar ou não aquela operação para a empresa. Tá? Então, antes de ir na operação, senta com o teu contador e analisa o teu balanço, teu DRE e vê se tem alguma coisa que pode ser feito a nível de ajuste para melhorar a tua visão com o banco. E também, eu quero trazer uma outra visão. Trazer uma outra visão que eu vi recentemente. Thales Gomes postou lá no Instagram dele, né, respondendo uma pergunta, né? Faturo bem, porém cheio de empréstimo atrapalhando o crescimento. O que fazer? Uma coisa que se você me acompanha no Instagram, ele já deve ter percebido que eu bato bastante na tecla que faturamento é ego. O faturamento é importante sim, mas as últimas linhas são mais importantes que o faturamento. E aqui o Thales Gomes fala assim, quantas vezes EBITDA você está alavancado? Dependendo do seu modelo de negócio, se você estiver maior que uma vez, eu diria que você tem um problema importante a resolver. E assim, ó, empresário que está acostumado a trabalhar com dívida, muitas vezes eles estão mais de uma vez EBITDA. O que é mais de uma vez EBITDA? O EBITDA é o resultado operacional na DRE. Tá? Na DRE fiscal, esse resultado operacional ele não está bem ajustado. É importante você fazer o gerencial e entender qual é o seu EBITDA, o EBITDA da tua operação. Ou seja, na competência, no regime de competência, o quanto que a tua operação dá de resultado. Não é lucro, é resultado. E essa relação EBITDA e endividamento, ela é importante porque, como no Brasil a gente tem juros de 2 dígitos, ou seja, qualquer operação que a gente for fazer, principalmente agora, né, apesar de a Selic estar numa tendência de baixa, são juros que são altos, né? Diferente dos Estados Unidos, que é 3, 4, 5% ao ano. Aqui tu vai fazer uma operação, vai ser atual, assim, né? 14, 15, 16% ao ano. Então, esse custo da dívida, ele é impactante no teu resultado. E o que eu percebo até em mentorias e pessoas que vêm conversar comigo é que eles se alavancam para crescer, só que o tanto de que eles se alavancaram ou a forma mal estruturada da dívida, todo o resultado operacional deles está sendo consumido pelo serviço da dívida, que é os juros que a empresa paga, que isso vem depois do EBITDA. Entender essa relação do seu resultado operacional e quanto essa dívida ela vai consumir do teu resultado operacional para que depois tu tenha lucro líquido, para que a tua operação continue saudável, ela é extremamente importante para a tomada de decisão sobre maiores alavancagens financeiras, né, via empréstimo, via financiamento. Depois o Thales Gomes completa aqui, pare de usar receita como métrica de sucesso. O sucesso de um negócio é medido por lucro líquido e gestão de caixa. O resto é métrica de vaidade. E eu concordo com ele. E muitas vezes eu vi empresários, a gente analisou cases assim, de que eles vão no banco buscar financiamento para ampliar a operação deles quando eles não estão medindo o resultado que a operação já dá e principalmente projetando o que essa ampliação de faturamento vai gerar de resultado. Se essa geração de resultado consegue comportar, consegue pagar essa dívida extra ou essa despesa de juros extra, e daí se muito se faz, são operações mal feitas, e daí tu começa a entrar em bola de neve. O ponto que eu bato aqui, que eu quero trazer, pô, se você já é empresário, já tem um porte, né, já fatura ali, pelo menos R$1 milhão ano, você precisa entender de finanças de forma profissional, para vocês não incorrerem em inúmeros erros que o empresário faz, que na hora que cresce, ele vê mais dinheiro, ou não, né, dependendo do modelo de negócio, mas toma muito financiamento no banco e não consegue mensurar o impacto disso. Então vai crescendo sem mensurar os riscos que ele está exposto, e a gente vê inúmeras famílias, inúmeras empresas que crescem, depois que crescem, adquirem um certo relacionamento com os bancos, conseguem pegar muitas operações financeiras, mas essas operações financeiras acabam matando todo o resultado da companhia. Pode ser que cresceu de uma forma acelerada, mas matou todo o resultado e entra no endividamento em bola de neve. Depois que tu tens essa situação, é muito difícil sair dela sem vender bens, sem liquidar patrimônio, para injetar dinheiro na empresa, diminuir o endividamento e começar a voltar a colocar as contas em dias.
Durante esse meu período de conselho e analisando empresas de pequeno e médio porte, isso é uma história que se repete muito em empresas de médio porte que já tem um faturamento importante e os gestores, as pessoas que estão à frente da empresa não buscam se profissionalizar e entender qual é o EBITDA deles, como é que está o patrimônio líquido, né, como é que está o balanço patrimonial, como é que está o resultado, o nível de endividamento, e eles tomam decisões muito no achismo, né, e não entendem qual o impacto dessas decisões no resultado da empresa como um todo. É onde a gente vê, infelizmente, vários casos de mortalidade das empresas. Né? O brasileiro ele é muito empreendedor, mas ele planeja pouco e ele é pouco profissional. Né? Principalmente o empresário médio. Assim. E a minha provocação aqui é que tu seja mais profissional olhando as finanças da tua empresa como um profissional. O meu objetivo aqui não é que tu mergulhe dentro do operacional financeiro da tua empresa, mas que tu saiba organizar as informações financeiras da tua empresa para que tu possa analisá-las e tomar as melhores decisões. Certo? Se ficou alguma dúvida, eu passei por um ponto muito rápido aqui nesse vídeo. Deixa nos comentários aqui embaixo, vai ser um prazer estar te respondendo ou até gravando um próximo vídeo esclarecendo essa questão. Se você está fazendo alguma operação financeira ou buscando um financiamento ou um empréstimo no banco, não deixe de conversar com o teu contador antes para ver como é que está o teu balanço e o teu DRE, para ir com o banco sabendo argumentar caso você venha ter algum questionamento dos analistas de crédito do banco, o que aquela situação representa na tua empresa, e comece a entender qual é o teu EBITDA. Se tu quiser entender melhor isso, tem o link do material aqui embaixo para você adquirir, é R$ 97,00, extremamente barato. Você adquire ali e vai conseguir calcular o teu EBITDA da tua operação e ver se esse endividamento ele tá muito alto, está consumindo muito do teu EBITDA, ou se está no endividamento saudável para você continuar tocando e expandindo o teu negócio. Principalmente em negócios de economia real, como comércio, serviço, indústria, né? Tirando economia real, eu digo fora negócios de área tecnológica, startup, é extremamente importante que para crescer você acabe se utilizando de crédito e se alavancando. Mas eu preciso fazer isso de uma forma profissional para que você, no crescimento, não acabe matando a sua empresa, tá certo? Por esse vídeo é isso, espero ter trazido um bom direcionamento para você. Não deixe de se inscrever aqui no canal, eu vou estar trazendo esse tipo de conteúdo cada vez mais para que você se torne um empreendedor profissional, né, virando um empresário. Por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!